Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live do dia de hoje. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí hoje com uma live especificamente tratando de um tema muito importante para a saúde e o bem-estar. Como enfrentar a timidez, a vergonha e a fobia social em lugares públicos. Todos nós sabemos desta grande dificuldade das pessoas tímidas, das pessoas com vergonha, das pessoas que sofrem pela fobia social, de enfrentar o ambiente público. Então, nós estamos conversando um pouco sobre este tema na nossa live de hoje. Então, eu gostaria que você fosse avisando outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, faça com que outras pessoas também possam ter acesso a estas informações. Compartilha, faça com que esta live apareça também para seus colegas, amigos e pessoas que de fato precisam. Vai dando um joinha, quem já está chegando, para que todos possam estar. Olá, o pessoal está chegando. Já são aí nosso horário, iniciando nossa live. O tema de hoje é um tema fundamental, um tema importante para a qualidade de vida, principalmente pessoas que têm a fobia social, o medo, a vergonha. Elas são as principais pessoas que devem assistir esta live. São pessoas que precisam saber como enfrentar o medo, esse receio, este pânico, né, esta vergonha em excesso que a pessoa tem quando ela está em um ambiente público. O ambiente público é altamente ameaçador para aquela pessoa que tem a vergonha, que tem a timidez e a fobia social. Então, existem algumas estratégias, eu gostaria de compartilhar com você hoje uma delas, são várias estratégias, mas eu gostaria de compartilhar pelo menos uma estratégia importante que poderá te ajudar a enfrentar a vergonha, o medo em lugar público. Então, dá aí o seu joinha, compartilha com seus amigos para que vai publicando aí para que outras pessoas possam estar vendo, possam estar assistindo também esta live. Olá, boa noite. É interessante porque ao longo desses anos, como profissional da área da saúde, nós sempre tivemos, e como coach também, nós tivemos vários casos de pessoas com timidez. A timidez e a vergonha impediu muitas pessoas de alçarem voos na sua carreira profissional. E isto realmente foi grandes empecilhos, travas para essas pessoas. Então, é classificado a timidez e a vergonha como sendo um grande impeditivo para que as pessoas possam progredir nas suas carreiras. Tenho casos de clientes que ocupavam posições de gerência, mas que tinham grande dificuldade de lidar tanto com as pessoas que estavam acima quanto estavam abaixo. Era uma dificuldade muito grande que ele tinha, mas por detrás disso havia um grande histórico. A carreira profissional, sem querer, foi dando oportunidades para ele, mas se nós, durante as consultas, as sessões de coach que nós fizemos com ele, nós fomos percebendo que existia uma vergonha, uma timidez e um quadro de fobia social instalado nesta pessoa desde a sua infância e adolescência. E isso foi simplesmente, aos poucos, ele foi se soltando um pouco mais, mas isto não fez com que ele se sentisse pleno nas atividades. Isso teve grandes impedimentos na sua carreira como gerente, e isso dificultou imensamente ele progredir na carreira, tendo que, num determinado momento, regredir. Por quê? Porque era cobrado dele
uma postura de relacionamento interpessoal que dificultava imensamente ele no seu trato com as pessoas. Então, aí está um dos diversos casos de fobia social e de timidez atrapalhando a vida de milhares de pessoas. Hoje é sabido que 23 milhões de brasileiros sofrem por fobia social, segundo o último Congresso de Psiquiatria que realizou-se em 2017. Nesse congresso, foi uma doutora apresentou estes dados que são alarmantes para a saúde. 23 milhões de brasileiros corresponde a aproximadamente 13% da população, e isto que sofre de algum transtorno de ansiedade, e isto é alarmante. São pessoas que, pela timidez, pela vergonha, precisam, muitos deles, entrar com medicações para poder abaixar o nível de ansiedade, reduzir o nível de ansiedade, para eles poderem ter uma vida um pouco melhor. Então, a fobia social, ela é algo muito impactante. É uma doença silenciosa, é uma doença, né, no comportamento, que a pessoa aprende a ser fóbico social. Ninguém nasce com fobia social, a pessoa aprende a ter fobia social. São diversas formas que podem fazer com que uma pessoa fique fóbica social. Ela pode estar vendo alguém ser ridicularizada, por exemplo, na sala de aula. Ou ela viu, por exemplo, alguém ser muito humilhada na rua. Ou ela foi muito humilhada por alguma coisa que acidentalmente ela fez, derrubou, por exemplo, o copo no chão. Então, ela viu alguém passar por um constrangimento, ou ela passou por um constrangimento desagradável, que fez com que aquilo ficasse arquivado em tua memória. E a partir do momento que uma experiência muito ruim é arquivada, ela generaliza, ela passa a se tornar como se fosse a verdade, como se fosse algo sempre constante, que sempre irá acontecer na vida daquela pessoa. É a famosa generalização. Ela generaliza para todas as situações aquela experiência desagradável que ela teve anteriormente. E isso faz com que ela evite ou fuja das situações para não passar esse constrangimento. Então, uma pessoa que, por exemplo, tanto dentro de casa como na escola, passou por um constrangimento desse, ela pode passar a vida inteira fugindo de lugares para não vivenciar aquela experiência desagradável. Para você ver a importância que tem a família e os educadores, os professores, para diagnosticar e perceber as pessoas com timidez. Dentro da sala de aula, é um ambiente propício para que você observe o comportamento humano. É uma grande escola de aprendizagem, é uma grande escola onde você observa o comportamento das pessoas. E é lá onde o comportamento social se desenvolve. E é lá onde você pode perceber pessoas onde tem dificuldade de se relacionar devido à timidez e à vergonha. E elas são, às vezes, as pessoas que poderão vir a desenvolver uma fobia social mais adiante. Puxa vida, vamos tentar entender um pouco mais esses termos. Fobia social, vergonha, timidez. Veja, a vergonha e a timidez é algo normal. Tem pessoas que têm um pouco mais de vergonha, um pouco mais tímida, mais introvertida, faz parte da característica de personalidade dela, do jeitão dela de ser. E esse jeitão dela de ser é meio constante, ela sempre será um pouco mais introvertida nos ambientes. Isso está tudo certo. Por quê? Porque, apesar dela ser um pouco mais tímida, aos poucos ela se solta no ambiente de trabalho. Então, digamos que o nível de ansiedade ainda faz com que ela consiga enfrentar o ambiente social. Porém, se as experiências foram muito desagradáveis, se a relação dela com essa timidez for algo ruim, isso poderá ir progredindo drasticamente, poderá ir aumentando drasticamente esta vergonha e essa timidez, fazendo com que ela chegue no nível mais patológico dessa timidez. Também é conhecido como timidez patológica ou a fobia social. Hoje,
fala-se em transtorno de ansiedade social. Então, fobia social, transtorno de ansiedade social, ou até mesmo a timidez patológica, é tudo a mesma coisa. Onde há um sofrimento grande da pessoa diante de eventos sociais, diante de pessoas, diante de situações onde poderá ter uma chance de alguém reparar nela e fazer alguma crítica ou alguma observação negativa, ou dela passar uma vergonha, ou passar um vexame, pagar o mico, como a gente dizia antigamente, né? Vai pagar o mico diante do público. Então, na possibilidade dela vir a estar numa situação dessa, ela evita em ir. Então, ela foge de eventos sociais, como, por exemplo, a festa de aniversário de família, de amigos, ela evita tomar um lanche com os amigos, evita de ir sozinha a algum lugar, ao mercado ou ao centro da cidade. Por vergonha, por medo de perguntar ou de que alguém venha e pergunte algo para ela. Então, ela começa a evitar as situações sociais. Ela começa a evitar os eventos sociais. Esse comportamento de evitação, de fugir dos ambientes sociais é a grande característica da fobia social ou do transtorno de ansiedade social. É a fuga desses ambientes. E também o aumento desta sensação de medo de que algo desagradável vai acontecer com ela, ou de medo de que alguém repare em algum comportamento dela, ou medo dela derrubar alguma coisa, ou promover um barulho e todo mundo voltar as atenções para ela. Estes são sinais de que a pessoa tem uma fobia social, ou seja, a ansiedade dela está muito elevada, fazendo com que ela tenha uma sensação de grande desconforto e podendo principalmente evitar essas situações, se possível. Geralmente as pessoas com fobia social, com vergonha, com timidez, dão desculpa, inventam desculpas para sair destes lugares ou para não ir nestes lugares. Gostaria que você desse aí um joinha aí para nós, se você já passou por vergonha. Todos nós passamos por vergonha, não é? Queria que você desse põe aí o joinha, vê um ok, um joinha aí para se você já passou por uma situação de vergonha. Vamos ver quantas pessoas aqui passaram por situações de vergonha já na vida delas, né? Quantas pessoas aí já vivenciaram esta vergonha. Então, passar por situações de vergonha passa a ser normal, né? Na vida de todos nós já passamos algum tipo de vergonha, já passamos algum tipo de pagamos mico, né? Derrubamos, de repente, o café no primeiro gole e suja toda a blusa, né? Derruba o suco na mesa e suja toda a mesa, chuta a lixeira. Olha quantas pessoas colocando o joinha. Fala, põe o joinha aí para nós sabermos quantas pessoas realmente já passaram por isso, por a situação de vergonha. Mas o que faz diferenciar você de uma pessoa que tem uma fobia social ou que, de repente, tem uma ansiedade social mais elevada? O que difere é exatamente a forma de nós estarmos enfrentando, lidando ou interpretando com a situação. Para nós passamos aquela vergonha, mas nós interpretamos aquilo como sendo algo natural, algo que vai ser, aos poucos, nós vamos superar isso. Então, a gente derruba o copo de suco na mesa, soja tudo a mesa, ou derruba o café na roupa, é desagradável, é chato, ninguém gosta, mas fazer o quê? É inevitável, né? Errei mesmo, sou estabanado, puxa, sem querer. A gente fica momentaneamente com aquela vergonha, mas isso não impede de amanhã você sair e tomar um café de novo, isso não impede de você tomar um suco amanhã novamente com seus amigos. Você não vai passar a noite inteira remoendo aquela vergonha, tentando imaginar quantas pessoas ficaram olhando para você ou o que é que as pessoas estão dizendo de você ter derrubado o café na sua roupa. Então, o que difere um pouco isto? A pessoa que tem a fobia social ou que tem a timidez patológica, ela vai também ficar remoendo aquela cena desagradável, porque é desagradável, nós temos que ser realistas nisto, né? É desagradável você derrubar o suco na mesa, o café, chutar um lixo, né, né, chutar aquele cestinho de lixo, é normal, é desagradável você passar por uma situação dessa. Mas
você logo esquece, né? Depois de uma hora, e já acabou, já virou passado. Para aquela pessoa, não, ela continua no passado. É como se ela trouxesse aquela experiência para o presente, e ela continua remoendo um pouco daquilo, e aí ela tenta ser perfeita. Essa é uma das grandes coisas que piora tudo. Ela quer ser perfeita e não causar nenhum erro e não derrubar absolutamente nada, porque aí todo mundo vai olhar e vai reparar e vai julgar e ela vai passar vergonha e isso vai ser um horror. Então, mais perfeita ela tem que ser para evitar tudo isso. E quanto mais perfeita é, mais desastre a pessoa acaba fazendo. Por quê? Porque a pessoa fica tão tensa que, sem querer, ela derruba o copo, ela não consegue virar a xícara na boca e ela acaba tendo todos esses erros. Então, o aumento da tensão, o aumento do estado tensional faz com que ela, inevitavelmente, se envolva em situações aí desconfortantes. Então, veja, a diferença está exatamente aí. Uma superou depois de uma hora da situação de vergonha e a outra passou a noite inteira. E o pior, já começa a ter medo de ir nos lugares porque poderá passar por estas situações. Olha a diferença. Então, esta pessoa sofreu. Essa pessoa está ainda sofrendo por causa do suco derramado no dia anterior. Tá? Já está tentando evitar as situações com medo de derrubar o suco. Já não quer mais ir em lugares para tomar lanche com todo mundo com medo de derrubar o suco. Amanhã depois ela deixa de ir no mercado com medo de repente, derrubar a caixa de ovo no chão, deixa de ir na padaria porque pode rasgar a sacola e assim gradativamente ela vai se ausentando dos eventos sociais, vai se ausentando de todos as possíveis situações que colocarão ela em uma situação de constrangimento. Então, olha a diferença entre uma timidez e uma vergonha normal para uma timidez patológica. Né? Ali sim já instala-se um quadro alto de ansiedade. Deu para entender? Compreendeu? Coloca o joinha, ver se você entendeu essa diferenciação entre timidez, vergonha e também fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é a terminologia mais adequada atualmente. Tá? Então, nós temos essas terminologias que são importantes e seria muito bom que outras pessoas pudessem ver isso. Se compreendeu, perfeito. Coloca aí o joinha para nós sabermos se estamos realmente fazendo ser entendido. É muito importante você compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas vão, com certeza, se beneficiar. Nós temos que realmente levar esse conteúdo a outras pessoas. Né? Bom, nós falamos desta timidez. Só que a timidez, a vergonha, a fobia social, ela tem graus. Né? Tem pessoas que têm a timidez, a vergonha e principalmente a fobia social, mas elas têm graus. Vamos colocar entre P, M, G e GG. Então, dependendo, quanto maior for o tamanho desta ansiedade, né, um tamanho GG, extra G, mais limitante vai ser a vida desta pessoa. Tá? Então, os graus também são proporcionais às limitações. Ok? Então, todas as pessoas que têm, às vezes, um grau P, fica mais fácil. Fica um pouco mais fácil dela lidar com as situações. Já as pessoas que têm uma ansiedade mais instalada, vai ficar mais difícil. Então, ela vai ter mais limitações sociais, ela vai evitar muito mais. Nós conhecemos casos de pessoas em ansiedades GG que, de repente, nem saem mais de casa, vivem a vida apenas atrás ou do computador, conversando com as pessoas, às vezes, poucas coisas pela internet, e tem um medo absurdo de colocar a cara para fora. Sempre vai acompanhado, isso é uma outra característica. Então, para você que é educador, para você que é pai, essas informações são importantes, por isso que este vídeo
né, sabendo enfrentar a fobia social, a timidez e a vergonha, ele deve chegar na mão de pais, mães e educadores. Por quê? Porque a gente precisa observar esses jovens. Como eu disse, é dentro da escola onde a gente consegue observar aquela criança que é mais introvertida, aquela criança que tem maior dificuldade de falar o trabalho, de levantar a mão para perguntar alguma coisa. A professora olha para ela, ela já fica vermelha, né? Na hora do grupo, na hora de trabalho em grupo, ela é aquela que pouco fala, na hora dos intervalos, é aquela que pouco se socializa, pouco está junto com as outras pessoas, ela fica mais na dela, mais sozinha, não quer descer para o intervalo, quer ficar dentro da sala de aula, né? Não é aquela pessoa que tem, às vezes, aquela desenvoltura tão grande no esporte, nas aulas de educação física, é aquela que tem poucos amigos, poucos contatos com as outras pessoas, mas ela pode ter, às vezes, um compensador, de repente ela é mais concentrada, às vezes ela é aquela pessoa que tem notas melhores, é aquela que desenvolve alguma atividade de introversão, então ela não vai muito para o esporte, de repente ela não frequenta muitas aulas de educação física, mas é aquela que faz desenhos maravilhosos, é aquelas pessoas que fazem poemas bonitos, é aquelas pessoas que, de repente, têm um alto índice, né, de notas. Por quê? Porque às vezes ela é mais concentrada, ela tem um contraponto que também ajuda. E muitas vezes é esse contraponto que faz com que outras crianças acabam se aproximando dela, ou para pegar nota, ou para visualizar o desenho, e aí isso pode favorecer aí a uma socialização. Isso pode. Não sabemos, né? Tudo depende de criança para criança. Mas, geralmente, são esse cenário que é importante que o professor visualize. Os pais, principalmente os pais, quando você vê uma criança que ela pouco, ou um jovem, principalmente o jovem, que ele pouco se socializa, pouco interage, também é muito importante você observar para verificar se não está tendo comportamento de fuga. Fuga de sair com os amigos, fuga de sair e ir nos eventos sociais. Lógico que muitas vezes as crianças elas são um pouco más, né? Não má no sentido ruim da palavra, mas a brincadeira ruim, né, desagradável que ela tem com outros jovens, que é de tirar um sarro, botar um apelido, fazer uma piada, né, fazer alguma brincadeira de mau gosto, e a pessoa, isso piora. Uma pessoa com vergonha, quando alguém bota um apelido nela, isso piora a vida dela. É o que hoje a gente chama do bullying, né? Principalmente se tiver alguém ali insistentemente falando, reforçando e falando cada vez mais sobre aquele apelido que é desconfortante para a pessoa. Aí realmente é um absurdo para aquela pessoa que está sofrendo tudo isso. Isso vai fazer com que ela some. Então, ela vai somar duas coisas. Já tem a vergonha, ela soma daí com essa experiência de bullying, aí vai potencializar muitas coisas. Então, é importante que você, pai, que você, educador, fique atento a isso, né? Então, são sinais de que há sofrimento por parte da pessoa. Se está tendo bullying ou não, isso depende muito da observação dos educadores e dos pais nesse cenário de bullying. Mas, no geral, é muito importante observar as pessoas tímidas e com vergonha. Eu costumo dizer em alguns vídeos, nós já colocamos sobre isso, fique atento, olhe mais para as pessoas tímidas, né? Isso é uma campanha quase que nós estamos fazendo, olhe mais para as pessoas tímidas, mas não no sentido de ficar reparando, julgando. Olhe, fique atento e veja que, de repente, aquela pessoa poderá ter, às vezes, um tratamento que melhorará a qualidade, o bem-estar dela nos ambientes sociais. Também é observado isso no ambiente de empresa, né? Também é observado isso no ambiente de empresa. Mas como enfrentar tudo isso, não é? Tanto na empresa, quanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente de escola, quanto em casa, como que a gente vai enfrentar essas situações públicas, né? Quais são as grandes dicas que a gente pode passar? Eu tenho uma dica que eu acho que ela é a que eu sempre passo para as pessoas, é aquelas que eu sempre começo a desenvolver, né, no trabalho com elas, que é dividir a distância
para ela ir aos poucos se aproximando do lugar desagradável. Então veja, imagina que você está na sua casa e você precisa ir no supermercado. Para a pessoa que tem timidez, para a pessoa que tem uma fobia social, ir para o mercado é algo desagradável. Ela tem que ir desacelerando, ela tem que criar uma estratégia que ajude ela a chegar no mercado. Tá? Ela tem que criar uma estratégia que faça com que ela chegue lá, mas chegue com menos ansiedade. Porque o que acontece? A pessoa sai da casa dela sem estratégia nenhuma e vai caminhando para o mercado. E conforme vai aproximando do mercado, a ansiedade vai subindo. A hora que ela chega na quadra do mercado, o coração já está saindo pela boca, ela já não tem mais ar, já está com falta de ar, ela já está extremamente desagradável, ela está com medo, ela acha que alguma coisa vai acontecer com ela, e aí o que ela faz? Ela vem embora. Ela não consegue terminar a compra, ela não consegue nem entrar no mercado, ela não consegue nem pisar na quadra do mercado. Ok? Então, ou seja, nós temos que criar uma estratégia para que ela possa ir até aquele mercado. Tá? A principal estratégia é foco. Foco aonde eu quero ir. O foco é fundamental. Tá? Qual é o foco? Supermercado. Se eu tenho interesses de chegar no supermercado, se eu tenho interesse de chegar lá, eu preciso ter aquele mercado como foco. Então, preciso ir e tenho que ir no mercado por um motivo, por um objetivo. Eu vou lá para comprar sabão em pó, eu vou lá para comprar queijo. Não importa, eu tenho que ter um objetivo. Tá? Bom, há uma distância para percorrer entre a sua casa e o mercado, ou o supermercado. Há uma distância. E nós temos que fazer um processo que nós chamamos de dividir o espaço para que você possa repor forças e aí sim criar essa coragem, reduzir a ansiedade e enfrentar mais um pouco. Tá? Então eu fiz aqui um pequeno esquema para facilitar para você. Tá? Então, não sei se você está conseguindo ver, mas eu fiz aqui uma folha, onde eu tenho aqui. Neste ponto aqui, ó, é como se fosse o ponto A. Vou até diminuir essa folha para poder enxergar aqui. Tá? Aqui é o ponto A. Tá? Aqui é o ponto A. Agora melhorou um pouco mais, certo? E aqui é o ponto D. Aqui eu coloquei a sua casa. E aqui eu coloquei o mercado. Você vai sair da sua casa em direção ao mercado. O que eu fiz? Eu subdividi em espaços. Você vai percorrer do ponto A até o ponto B. Chegou no ponto B, você vai dar um tempo. Vai repor suas energias, vai repor a tua força, vai aumentar o teu foco preciso no mercado. Vai fazer alguma atividade para desviar o teu pensamento da vergonha. Vai respirar. E aí eu convido você a baixar o nosso e-book, Enfrentando a Ansiedade, né? Bloqueie a Ansiedade em 3 passos. O nosso e-book é Bloqueie a Ansiedade em 3 passos. Se você quiser o nosso e-book, deixa aí o seu e-mail que estaremos enviando a você. Aqui você vai utilizar uma estratégia de relaxamento que nós ensinamos ali naquele e-book. Vai fazer com que a ansiedade reduza. Crie forças, aumentando o foco. Como que eu vou criar força? Aumentando o foco. Puxa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar sabão em pó. E agora, então, vamos continuar. Do ponto B até o ponto C. Chegou no ponto C, dá um tempo de novo. Aplique as técnicas que está lá no nosso e-book. Aplique as técnicas de bloqueio de ansiedade que nós ensinamos lá no nosso e-book. Coloca aí o seu e-mail para que você possa recebê-lo gratuitamente. Lá você vai estar nesse ponto C, reduzindo tua ansiedade novamente. Você vai estar aumentando tua concentração em outras coisas, pensando em coisas que possam trazer novas sensações emocionais boas em você e aumentando a tua força, a tua vontade e determinação de chegar aqui, ó, no mercado, que é o ponto C. E aí, então,
novamente você repõe suas energias e vai até o ponto D, que é, no caso, o supermercado. Então, esta estratégia de dividir, como nós fizemos aqui, nós dividimos, tá certo? Nós dividimos aqui o espaço, tá? Entre a tua casa e o mercado, tá? Entre a casa e o mercado, nós dividimos esse espaço para que você possa repor as tuas forças, para que você possa relaxar, para que você possa aplicar toda a nossos 3 passos de controle de ansiedade, nossos 3 passos que vão ajudar você a bloquear a tua ansiedade, você vai usar em cada um desses momentos, tá? Tanto na hora que você sai da sua casa, né? Que sai da sua casa, quanto aqui no ponto B, quanto aqui no ponto C, quanto aqui na hora que você chegou no mercado. Você vai usar isso. Por quê? Porque se você não usar nada, se você não utilizar nenhuma estratégia, você vai chegar lá no mercado em alta ansiedade. Se você não der um freio nela, gradativo, né, até chegar lá, ela só vai aumentar. É que nem, por exemplo, se você for sair de casa com uma sacola vazia, e em cada lugar que você vai passando, você vai comprando coisas, o que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa com uma sacola quase que insuportável de peso. Não tem condições de você carregar, porque você só foi pondo coisa, pondo coisa, pondo coisa. Você não tirou nada daquela sacola. Então, não tem condições, né, de você ir sobrecarregando essa sacola. Não tem como você sobrecarregar esse sistema emocional, porque vai chegar uma hora que ele vai entrar em pânico, onde vai chegar um momento onde ele vai ser insuportável, vai fazer você tomar atitude de fuga, de fugir do mercado e voltar para casa. Por quê? Porque você não bloqueou essa ansiedade na hora que devia bloquear, você não fez nada para reduzir a ansiedade. Então, esta é uma de diversas estratégias que existe para que você possa minimizar esse efeito da ansiedade dentro de você, mas sempre com o objetivo de chegar lá, com o objetivo de chegar no foco, com o objetivo de você estar lá no supermercado comprando o sabão em pó que tanto é necessário para você. Ok? Então, use essa estratégia, porque essa estratégia, ela dá resultado. Eu não estou inventando. Tá? Eu não estou falando para você que isto é algo... Não estou mentindo a você, eu estou usando para você, falando para você, isso dá certo. Faça isso. Né? Se você não fizer, isso é um problema seu, mas faça desse jeito. Né? Faça isso. Aprenda a fazer isso em tudo na sua vida. Por quê? Porque isso ajudará você a enfrentar aquele ambiente público. Você vai, por exemplo, na festa de aniversário. Puxa, mas eu estou de carona. Não tem importância. Tá? Não tem importância. Você mentalmente, você já vai gradativamente. Bom, nós estamos indo por essa rua, gradativamente já sabe aonde que é o local onde você vai. Vai usando as técnicas. Né? Crie virtualmente essa distância. Porque às vezes você não está andando a pé, você pegou carona com alguém, muitas vezes você nem conhece o lugar onde você está indo, não é? Mas comece do dia a dia, comece a aplicar isso nos lugares que você já vai, comece a aplicar isso nos lugares corriqueiros, comece a usar isso já antes de ir para a escola, antes de chegar no trabalho, antes de ir para lugares, casas de família ou lugares conhecidos, comece a usar isso, subdivida, né, o espaço para que você possa ir reduzindo a ansiedade em cada um desses pontos. Eu geralmente sempre sugiro 4, né? Ponto A, o B, o C e o D. Eu sempre sugiro 4, mas se a distância for muito longa, você pode acrescentar o E, o F, sem problema nenhum. O importante é você entender a técnica, o importante é que você aplique a dica, o importante é que você faça isso no seu dia a dia. Tá? Por quê? Porque a timidez e a vergonha é uma aprendizagem. Nós aprendemos e o objetivo nosso é fazer você desaprender. Ok? É fazer você desaprender. Esta técnica, ela ajuda. Ela sozinha poderá ajudar muito. Porém, é lógico, existem outras ferramentas que são importantes, que nós estaremos
passando a vocês. Nós temos aí grandes novidades para você, de algumas ferramentas importantes. Aguarde, vá acompanhando nossos vídeos. Nós estamos aí com vários vídeos lançando esta semana que vem, sobre a fobia social. Quero que você acompanhe, quero que você curta nossos vídeos, para que outras pessoas realmente possam também visualizar isso, né? Nos ajude, não apenas a nós, mas principalmente as pessoas que precisam, né? Faça a sua parte aí de colaborar, de ajudar as pessoas que realmente precisam disso, né? Se a dica foi boa, dá um joinha aí para nós, né? Se você gostou dessa dica, se você realmente pode usar isso para o seu benefício, ver se isso te ajuda, dá um joinha, mas não esqueça de compartilhar isto. Não esqueça de fazer com que as pessoas possam visualizar estas dicas. Por quê? Porque as pessoas que precisam, são elas que precisam realmente ouvir os vídeos, né? Agora, essa técnica é uma técnica muito utilizada, essa que eu disse a vocês, que eu ensinei vocês hoje, ela é muito utilizada. É uma das principais técnicas que nós utilizamos para as pessoas com fobia social e principalmente com a timidez e a vergonha, tá? Gostaria de convidar vocês para semana que vem, nossa nova live. Nós estaremos novamente às 21 horas, na segunda-feira, falando de um outro tema, né? Como pais e educadores devem lidar com as pessoas que têm medo, vergonha e fobia social. Então, esse daqui é um recado especificamente para você que é pai de uma pessoa tímida, mãe de uma pessoa com vergonha, professor de uma pessoa que tem fobia social, timidez ou vergonha. Esse vídeo é direcionado também para você. Quero que você também possa saber como lidar com essas pessoas, né? O que é importante fazer e o que é importante não fazer, né? O que eu devo fazer e o que eu não posso fazer com pessoas que são tímidas, pessoas que têm vergonha, com pessoas que têm principalmente a fobia social, né? Há certas atitudes que às vezes piora a pessoa tímida ou fóbica social. Tá? E é isso que nós vamos estar conversando na live da semana que vem. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá seu joinha e nós estaremos aí disponível para as perguntas. Se você tiver perguntas, pode fazer, tanto agora quanto deixar depois, porque nossa produção toda está atento a todas as perguntas, estaremos respondendo após a live todas essas perguntas que forem aparecendo. Bom, desejo a você uma excelente noite, agradeço imensamente a presença de todos e espero poder vê-los novamente semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, dia 14 de maio, às 21 horas, com o tema Como os pais, os educadores, devem lidar com as pessoas que têm fobia social, vergonha e timidez. Grande abraço. Boa noite, sucesso e nos veremos semana que vem às 21 horas, segunda-feira, dia 14 de maio. Muito obrigado.